Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Sucessão Patrimonial no Agronegócio da FOCAP. Meu nome é Natália, sou do Departamento Jurídico aqui da FOCAP. Eu sou a Marina, trabalho junto com a Natália no Jurídico da FOCAP. Hoje nós vamos tratar sobre o tema da sucessão patrimonial planejada, né? Que é o que nós buscamos aqui com esse curso, nós buscamos auxiliar nossos associados para que não ocorra a sucessão patrimonial forçada, né? Que nós vamos explicar aqui o que seria, as diferenças. Então a gente vai tratar um pouco sobre inventário, partilha, quais os tipos de planejamento que a sua família também já pode ir fazendo durante uma sucessão. E hoje, para tratar desse tema, nós trouxemos, para nos auxiliar, para nos dar uma aula, a doutora Daniele Pupin, que eu vou ler aqui um pouco o currículo dela, que ela é uma advogada especialista em Direito da Família, muito reconhecida aqui na nossa cidade e região. Ela é formada em Direito, com pós em Direito da Família e Sucessão, e em Advocacia e Consultoria em Direito Privado. Ela atua no escritório dela, principalmente nas áreas de Direito de Família e Sucessão, Direito das Mulheres e Previdenciário. Ela é a atual vice-presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Família, do Núcleo de Piracicaba, Americana e Limeira. Ela também é atual presidente da Comissão das Mulheres Advogadas no AB Piracicaba e foi presidente da Comissão do Direito das Famílias e Sucessões do AB Piracicaba por 8 anos. E também, por fim, ela é conselheira e primeira secretária do Conselho Municipal da Mulher na cidade de Piracicaba, gestão 24 e 26. Seja bem-vinda, doutora. Fiz questão de ler todo o seu currículo para que todo mundo saiba, né, a bagagem que a doutora tem aqui para conversar com a gente sobre o assunto. Gina, para mim é uma alegria ter recebido esse convite, até porque, como eu comentei com vocês, a minha família também tem origem no agro, então esse bate-papo aqui para mim também vai ser muito especial, então eu fico à disposição para a gente conversar e tirar dúvidas sobre esse tema de hoje. E, inclusive, né, se os associados depois desse módulo tiverem também alguma dúvida, quiserem, nos procura aqui no jurídico interno, né, eu, Marina, a gente está todos os dias aqui, a gente também conversa com a doutora, repassa as dúvidas e para chegar aí no melhor para vocês. Dando início ao nosso módulo em si, doutora, quando a gente pensa em sucessão planejada, partilha de bens, logo vem na nossa cabeça a herança. Doutora, você fala um pouco para nós assim, o que constitui herança? O que é essa herança? Sim, claro. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a gente está falando de direito de sucessão. O direito da sucessão, ele só vai existir com o falecimento de alguém. Então, não é possível a gente falar em sucessão de pessoa viva. Então, muitas pessoas acabam falando, eu quero antecipar a minha herança. Então, a gente tem que lembrar isso, não existe herança de pessoa viva. Então, a herança, na verdade, ela é o conjunto de bens, de direitos que essa pessoa adquiriu ao longo da vida. E também as dívidas que porventura existirem dessa pessoa. Então, todo esse conjunto é que se formará o que a gente chama de herança. De modo prático, né? Então, são bens imóveis, incluindo terras, veículos, trator, contas bancárias, eventuais financiamentos feitos. Então, tudo isso vai gerar o aglomerado de bens que depois será tido como herança. Certo. E doutora, a doutora comentou agora com a gente que a herança ela só existe com o falecimento de alguém. Isso. E depois do falecimento, qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer para me regularizar? Então, pensando que esse falecido, ele não fez um planejamento sucessório em vida, então existirá pela lei o que a gente chama de inventário. O inventário é um processo pelo qual será feito todo o apanhado desses bens, a verificação do que de fato existe em nome dessa pessoa que faleceu, as dívidas que eventualmente ela tenha. Então, tudo isso será levado para esse procedimento chamado inventário. Ele pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Quando que pode ser o judicial e quando que pode ser o extrajudicial? O judicial é quando existe algum conflito, ainda que mínimo, algum ponto que não seja correlato, que aqueles herdeiros não estejam de acordo, não conseguiu chegar a um consenso, obrigatoriamente será feito o inventário judicial. Existindo totalmente consenso
entre as partes, entre aqueles herdeiros, aqueles sucessores que irão receber essa herança, poderá ser feito no extrajudicial. Então, esse inventário ele vai servir para quê? Para a gente fazer todo esse apanhado de bem e a partilha desses bens, que é a divisão do que vai ficar para cada um a título de bens derivados da herança. Certo. E existe algum prazo para a realização desse inventário? Isso é uma pergunta que me fazem muito. A lei determina, a lei quando a gente fala é o Código Civil, ele determina que o inventário ele deve ser aberto no prazo de 60 dias da data do óbito. Nesses 60 dias ele tem que ser aberto e concluído, o que significa que a gente tem que trazer todos esses bens para esse inventário, com todos os documentos que comprovam que aqueles bens são de fato de propriedade dessa pessoa que faleceu e efetuar o pagamento do imposto, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e de Doação, que aqui no estado de São Paulo, atualmente ele é de 4%. Pode ser que mude, a gente está com uma reforma aí tributária em vista, mas como eu disse, ele é um imposto estadual. Então, em outros estados, essa alíquota ela pode variar para mais ou para menos. Em alguns estados, inclusive, varia de acordo com o valor dos bens que estão sendo inventariados. Então, ele é escalonado de 2%, 4%, 6% até 8%, a depender do estado. Mas aqui no estado de São Paulo, como a gente está falando aqui para a nossa realidade, é de 4% sobre o total da herança. E aí a gente já vai falar, acho que daqui a pouquinho, o que efetivamente é herança e o que é ameação, né? Acho que nós vamos falar já sobre isso. E daí utiliza o estado do último domicílio do falecido. O inventário hoje, ele pode ser proposto no último domicílio da pessoa falecida, pode também ser no local que ele tem maiores bens, tá? Então é possível também a gente optar, ou ainda no domicílio do herdeiro. Lógico, existe uma regra que a gente tem que seguir. Então, eventualmente, o que é mais atual é que seja no domicílio do falecido, mas não é uma situação obrigatória. Existem outras possibilidades, mas que tem que ser analisado caso a caso e o que é mais viável. Lembrando que se determinado bem, então a pessoa falecida, ela tem bens tanto aqui no estado de São Paulo como no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o inventário ele pode ser feito todo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, porém o pagamento do imposto ele vai seguir onde o bem está. Então, vamos pensar que a gente tenha terras, tanto aqui em Piracicaba, no estado de São Paulo, como lá no Mato Grosso, por exemplo. Então, nós podemos fazer tudo aqui, o inventário, mas o ITCMD, esse imposto dos bens que estão aqui em São Paulo serão pagos de acordo com a alíquota de São Paulo e os bens que estão lá no Mato Grosso serão pagos de acordo com a alíquota do estado do Mato Grosso. O inventário, ele que daria início também à partilha, é nele que vão ser decididos quais são as propriedades, quais são os bens para dar início à partilha. Exatamente. Dentro do processo de inventário é que ocorre a partilha de bens, caso não seja feito esse planejamento anteriormente. Então, quando a Natália até comentou sobre o inventário, a partilha forçada, justamente é o que a gente faz no inventário. Então, essa partilha, ela tem que existir, porque se ela não existir, esses bens vão continuar em nome do falecido e muitos daqueles bens, eles vão perder a eficácia. Você não vai poder gerir, você não vai poder vender, você não pode fazer absolutamente nada, porque está no nome de uma outra pessoa. Então, dentro do inventário vai ocorrer a partilha. Então, nós temos que identificar todos os bens que ali estão. Se for uma partilha amigável, eu posso dispor, os herdeiros ali, eles vão poder dispor da forma que melhor eles entenderem. Então, acontece muito, olha, tem duas casas, eu fico com uma, você fica com outra. Ok, sem problema nenhum, porque é amigável. Se não houver esse consenso, se for litigioso, vai ser nos termos da lei. E aí, eventualmente, o que será decidido? Haverá aí uma comunhão, né? E aí, cada herdeiro, por exemplo, pensando que existam dois, cada um deles ficará com 50% da herança para cada um dos imóveis.
Isso é um exemplo, né? A depender do tanto que tem ali de bens da herança. Os herdeiros, eles são realmente assim, é algo que a gente realmente tem que saber. Quem são nossos herdeiros, né? Então a lei ela traz os herdeiros necessários, os herdeiros facultativos e também os testamentários, né? Então, os herdeiros necessários são realmente aqueles que estão muito próximos da gente, que são os descendentes, que são os filhos ou os netos. Não havendo descendentes, os nossos ascendentes, que são pai e mãe. Ah, Daniele, mas e aí? Eu não tenho meus pais vivos e eu também não tenho filhos. Aí a gente tem que lembrar, você é casado ou você vive em união estável? Porque a depender, se você for casado ou viver em união estável, seu cônjuge também será um herdeiro necessário nos termos do atual entendimento. Lembrando que a gente está trazendo aqui, nesse bate-papo, o que é entendimento predominante. É aquele entendimento que os tribunais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, eles entendem, é o entendimento atualizado deles. Então, na data de hoje, tudo pode mudar, porque a gente também está com uma reforma aí do Código Civil em vigor. E também, a depender, existem outras correntes, outros advogados e até outros juízes que entendem um pouquinho diferente disso. Mas aqui a gente está trazendo qual é o entendimento predominante, né? Então, hoje, o cônjuge, ele é tido como herdeiro necessário para fins de sucessão. Então, a gente está trabalhando aqui com sucessão que ocorre com falecimento. Não estamos trazendo aqui em termos de partilha, por exemplo, no caso de divórcio, que aí pode mudar um pouquinho. Então, tudo que a gente está trazendo aqui é no caso de sucessão. Então, os herdeiros necessários são, para a gente deixar bem claro, cônjuge, filhos e ascendentes, né? Pais e mães. Daniele, não tenho. Sou solteirão na minha vida, meus pais são falecidos, não tenho filhos e também não tenho cônjuge, nem vivo em união estável. Para quem vai ficar aí meus bens? Então, aí nesse caso, a lei ela vai indicar o que a gente chama de herdeiros colaterais, que são tios, sobrinhos e primos. Então, na falta dos herdeiros necessários, é que a gente vai chamar esses herdeiros facultativos. Tendo herdeiros necessários, os meus bens vão ser direcionados para esses herdeiros necessários. Somente na ausência deles é que vão aí para os colaterais. Daniele, eu não tenho nem colateral. Aí eu tenho uma notícia talvez não muito boa, que geralmente as pessoas não gostam, né? Se você não tem um planejamento sucessório, se você não destinou esses bens, a lei determina que esses seus bens eles irão para o Estado, no caso para o município. Então aí os seus bens, se você não fizer a destinação dele no caso de não ter herdeiros, ele será direcionado para o município. E tem a questão do testamento, os testamentários, né, também, sim, que poderão ser definidos daí durante o testamento, caso exista. Os testamentários é a própria pessoa quem escolhe. Eventualmente, poxa, eu tenho um amigão meu, uma pessoa que sempre contribuiu com a minha vida, que sempre me apoiou, né? Um funcionário, professor, eu já tive casos em que é uma gratidão muito grande para um professor, deixou uma entidade. Às vezes a pessoa, né, tem uma gratidão por alguma entidade, algum hospital que eventualmente faz um trabalho bacana, alguma igreja, mesmo às vezes a pessoa tem ali um cunho religioso e quer destinar parte do bem, né, para parte ali da herança, também é possível por meio do testamento. O testamento, é sempre bom a gente dizer, né, existem algumas formas deles serem feitas, a qual a gente sempre aconselha. É o testamento público, que é feito em cartório, porque é o que menos dá problema e é aquele que você tem uma maior segurança. Por quê? Feito o testamento em cartório, que é o testamento público, com a sua sucessão, ou seja, com o seu falecimento, ao abrir o inventário, obrigatoriamente é necessário se fazer uma pesquisa para saber se existe ou não esse testamento registrado. Então, o testamento feito no cartório, ele fica num banco de dados, que é um registro. Então, ele não vai se perder. Se você fizer um testamento particular, por exemplo, que é aquele que você faz na sua casa mesmo, não tem esse registro, se ninguém souber da existência dele... Se alguém pegar e rasgar e jogar, ele pode ser perdido. Ninguém vai ficar sabendo. Exato.
E aí também pode ser questionada a validade, né? Ao passo que o público é muito mais difícil de ser questionado porque ele segue toda uma formalidade, né? É isso mesmo. E tem a questão, né, de filho fora do casamento, por exemplo, extraconjugal, também vai ser um herdeiro, né? Não necessariamente porque não foi, né, criado dentro ali daquela família do casamento, mas ele tem o vínculo sanguíneo, às vezes até afetivo, né? Exato. Hoje a lei não faz distinção, não faz mais distinção entre o filho que é nascido ali dentro daquele relacionamento formal do que um filho nascido fora desse relacionamento, um filho extraconjugal. E também aproveitando o gancho, mesmo filhos do primeiro casamento com o segundo casamento, porque pode ter existido um filho nascido num primeiro relacionamento que eventualmente não deu certo, houve o divórcio, e aí você teve um outro filho num segundo relacionamento. Ambos os filhos, eles vão ter os mesmos direitos perante a lei. Não há essa distinção. Agora falando, né, realmente sobre o planejamento sucessório, que é o centro aqui da nossa questão, né, do encontro, que seria quais mecanismos que os nossos associados podem utilizar para eles conseguirem planejar a sucessão de uma forma que ela tente diminuir atrito familiar, que ela reduza imposto, que ela otimize custo, que ela seja algo de uma forma com que se consiga garantir um pouco mais qual é o desejo do dono da terra, né? Porque ele construiu esse legado, ele, né, dentro do esforço do trabalho dele, ele tem aquelas preferências, né? Então, assim, quais são as formas que ele consegue usar para otimizar esses custos e também para garantir que seja feito o que ele queira, né, com a destinação do patrimônio dele. Então, aqui a gente trouxe algumas estratégias para a gente conversar com a doutora, que seria a primeira, a escolha do regime de casamento, a feitura do testamento, né, que a gente já entrou mais ou menos nesse assunto, as doações em vida, com ou sem usufruto, e um planejamento tributário mesmo, né, pessoa física, jurídica, ou criação de holding, que é muito falada, né, ultimamente, se vale a pena ou não, dependendo do caso a caso, se é viável. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, acho que primeiro um tema polêmico aí, que gera muita dúvida, que é a escolha do regime de casamento. Isso eu acho que é o principal. Tudo começa com a escolha do regime de bens. Então, hoje, é importante a gente dizer que, tanto no casamento como na união estável, vigoram esses mesmos regimes de bem. Então, tem muitas pessoas que pensam, eu não vou casar, eu não vou formalizar, eu vou viver só em união estável, porque daí não tem tanto problema, é mais fácil. Depende, né? Embora sejam, de fato, institutos diferentes, as consequências, né, os efeitos aí patrimoniais, eles têm também a mesma consequência ali no futuro. Então, hoje, o regime de bens que ele é tido como padrão dentro do direito brasileiro, que é o que a gente chama de formal, de obrigatório, padronizado, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, o regime da comunhão parcial de bens, ele é exatamente a constituição daquele vínculo, né, tanto do matrimônio ou da união estável, duas pessoas que se unem e a partir daquele momento, então da data efetiva daquela celebração, tudo que for construído onerosamente, ou seja, o que for comprado dali para frente será dividido. Ponto, né? Exato. Ele será dividido ali entre o casal de maneira igualitária. O regime da comunhão de bens, da comunhão total de bens, o próprio nome já fala, é total, ou seja, tudo que tiver no nome da pessoa será partilhado, seja no nome da mulher ou no nome do homem. Então, no regime da comunhão de bens, não vai entrar somente os bens que foram comprados, que foram adquiridos, também os que foram recebidos por meio de herança, o que foram recebidos por meio de doação. Então, todos os bens, eles serão unificados como se fosse dos dois, um patrimônio global. Temos o regime da comunhão, do regime da separação de bens, e aí a gente se divide em dois. Tem o da separação convencional, que é justamente quando as partes escolhem, olha, nós vamos casar ou nós vamos viver em união estável, sob o regime da comunhão sobre o regime da separação de bens, que será o quê? O que está no meu nome será meu,
e o que está no seu nome será seu. Mas a gente também tem uma figura chamada de separação obrigatória. Essa separação obrigatória, a lei traz quais são os casos em que essa separação obrigatória ela deverá ser utilizada. Embora que eu vou fazer um parênteses, o Supremo Tribunal Federal recentemente, né, ele determinou que não é mais possível você exigir que idosos casem nesse regime de bens. Deve ser uma opção. Antigamente, era obrigatório que idosos se casassem nesse regime de bens. Então, hoje, depois dessa decisão, ele caiu um pouco em desuso, porque, afinal de contas, possibilita aí os idosos a utilizarem. E a figura do idoso mudou, né? Antes Totalmente. era um idoso, né? Expectativa de vida, Totalmente. idoso casa às vezes mais tarde, realmente. Não, totalmente. Então, essa figura, ela se tornou um pouco em desuso, mas ainda é possível em outros casos. Por exemplo, em casos de incapaz, né? Pessoas que ainda não fizeram a partilha de bens em outro regime. Então, existem outras situações em que a lei ainda determina que esse regime seja utilizado. Além dele, tem o da participação final dos aquestos, né? Que realmente cada um tem o seu bem e depois, ao final, é feito uma contabilidade para ver o que houve de lucro dentro desse regime. Então, o que vai ser dividido não serão os bens, serão os lucros que obteve dentro desse relacionamento. É o menos usual, né? É pouquíssimo difícil, utilizado, porque é muito difícil. Você precisa necessariamente ter aí uma assessoria contábil para ficar ano a ano, mês a mês, verificando. Então, assim, é muito custoso, digamos assim. Embora algumas pessoas digam que é um regime de bens justo. Porém, ele não é muito utilizado Prático. aqui, não. Nada prático e não muito utilizado. Sim, perfeito. Daí a gente vai ver agora as diferenças, né? No caso da sucessão. No caso da sucessão em cada um dos regimes, Exatamente. né? Então, a gente trouxe aqui uma tabela para ficar muito claro aí para os associados o que realmente acontece, quais os efeitos na prática, no caso da sucessão, da escolha do meu regime de bens. Então, o que efetivamente vai dividir e o que não vai. E antes aqui eu só queria fazer uma explicaçãozinha rápida sobre a palavrinha meação. Meação, realmente, ela advém de meio. Então, toda vez que a gente falar sobre, olha, direito de meação, significa que a gente está dizendo que a pessoa tem direito a metade. Então, aqui no caso, metade dos bens, metade daquele acervo de bens constituído durante o relacionamento. Então, no caso da comunhão parcial de bens, a pessoa possuía já um imóvel anteriormente, ou seja, é um bem que a gente chama de bem particular. Ele não vai entrar na meação, ou seja, o meu cônjuge ou meu companheiro, ele não vai ter direito a metade desse meu bem que era particular, mas ele vai entrar na herança. Daniele, mas eu não entendi, me explica melhor. Então, vamos pensar em um único bem para facilitar. Então, eu tenho um imóvel, 50% desse imóvel, ele é meação. Os outros 50% desse imóvel, ele é destinado à herança, certo? Então, sendo bem particular, a minha companheira ou o meu companheiro ou a minha esposa, meu esposo, no bem particular, ela não vai ter direito à metade, mas ela vai concorrer com os herdeiros sobre parte desse bem. Então, se eventualmente o bem for particular, ela vai ter direito também a concorrer numa porção menor. Se o bem for comum, ou seja, nós construímos esse bem durante o casamento, ela não vai ter direito à herança, porque ela já vai ter recebido a meação. É ou a meação ou a herança. Exatamente. E o que vai mudar é a porcentagem, né? Então, se sou eu mais 3 filhos, eu vou ficar com uma porcentagem menor se for um bem particular
do que eu ficaria numa meação. Exatamente. Isso muda em questão de voto, em questão de poder de venda, de negociação, enfim, né? Sim, exatamente. Essas repercussões que são importantes também, né? Fora o bem em si, né? Que tem ali cana, que eu tenho ali, aí vai ter os frutos sobre isso, né? Vão ter também os lucros que advêm daquele espaço, né? Mesmo na parte de pecuária, né? Tem toda uma outra visão. No caso da comunhão universal, o que vai ser diferente? No caso da comunhão universal, como tudo já vai entrar como uma unicidade de bens, esse companheiro ou essa cônjuge vai ter direito a metade de tudo. Então, ela não vai ter direito, em hipótese nenhuma, à herança, porque ela já vai receber 50% de tudo. No caso da separação convencional, como a gente explicou, cada um vai ter o bem que está no seu nome, então o que é meu, o que é seu. Eu não vou ter direito à meação, eu não vou ter direito sobre os bens comuns, mas eu vou ter na sucessão, que é muito importante a gente deixar claro, vou ter direito também a concorrer nesses bens particulares com os descendentes daquela pessoa falecida. No caso da separação obrigatória, que é a separação legal de bens, vai existir a meação, mas não vai existir herança em hipótese alguma, nem sobre bens particulares e nem sobre bens comuns. Na participação final dos aquestos, aí o que ela vai ter direito, né? A viúva, ou o viúvo, ou o companheiro aí sobrevivente, vai ter direito à meação dos aquestos, né? Daqueles lucros, não vai ter direito sobre bens comuns, mas também vai ter direito a bens particulares, desde que concorrendo com descendentes. Então, olha a importância que é a gente escolher o regime de bens. Então, o regime de bens, ele é o primeiro passo para o planejamento, no caso de um relacionamento. Às vezes a gente pensa que vai ser, mas depois que eu casar. Não. É antes de casar que começa. Vai mudar muito em alguns regimes de bens quando a divisão, quando a partilha é feita por meio de divórcio, do que quando é feita por meio de falecimento, no caso de sucessão. Então, a gente tem que se atentar, aqui a gente está trazendo da sucessão, mas como você falou, Natália, exatamente isso. Então, a gente pensa assim, mas vamos casar no regime da separação, que não vai ter direito nunca, no caso de sucessão, né? Mas aqui a gente está falando de sucessão e não de divórcio. No caso de divórcio, vai ter sim alguns efeitos aí mesmo sobre os bens adquiridos em vida, pela pessoa, pelos divorciandos aí. Pensando que os nossos pais, eles casaram muito cedo, né? A grande maioria, né? Então, eles construíram aí o patrimônio junto com a mãe, né? Então, o pai e a mãe ali, eles construíram todo um patrimônio juntos. E aí, eles são casados no regime da comunhão de bens e tá tudo certo, porque realmente se misturou ali os esforços, né? Ao passo que muitas vezes a herança recebida pelo sucessor, ela já vem com o patrimônio pronto, né? Aquele acervo de bens, ele é recebido por aquele sucessor, por aquele filho, né, ou filha. E aí, quando ela casa, ou ele, né, na comunhão total de bens, todo esse acervo que ele recebeu dos pais vai ser dividido também em meação, ou seja, 50% de tudo ficará com ela. Tem que ter um pouco de razão no amor, né? Tem. A gente sempre fala. Eu sempre brinco que ninguém casa pensando em separar. Claro. Mas o casamento, ele é um contrato. Então, a gente tem que entender que quando a gente casa, a gente está celebrando um contrato. E esse contrato, ele tem efeitos. Públicos, né? Às vezes a gente só pensa em deveres conjugais, né? Como dever de fidelidade, enfim, mas a gente não está falando só disso. Nós também temos efeitos patrimoniais. Então, é um contrato no qual ele vai ter efeitos em vida e em morte. Então, eu sempre aconselho, em primeiro lugar, procura realmente, né, um advogado, uma pessoa especialista, para que possa orientar qual, no seu caso concreto, vai ser a melhor opção. Dentre essas opções, existe realmente o testamento. Então, esse testamento você vai poder dispor de 50% dos seus bens
mas não da totalidade deles, ou seja, de todo o meu acervo, 50% ele obrigatoriamente tem que ir para os meus herdeiros necessários e os outros 50% é que eu vou poder destinar para quem eu quiser. E para quem eu quiser mesmo. E aqui que é importante a gente falar. Ah, mas no caso de eu ter 2 filhos, eu posso fazer um testamento deixando 50% para um e o outro vai receber aí a parte do que a gente chama de legítima? Sim, é possível. Então, pensando em exemplo prático, e eu sempre trago o exemplo de um imóvel para facilitar o entendimento. Então, pensando que aquela pessoa falecida, ela tenha um único imóvel e ela deixou um testamento. Como seria o correto e de forma legal, lícita, né, para que não seja invalidado esse testamento, para que seja efetivamente, depois de falecido, ser levado a efeito. Então, no caso de um único bem, 50% dele, ele é possível de destinação. Então, esse 50% da parte que lhe pertence, ele pode destinar e os outros não. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, eu tenho um único bem e eu sou casado. Então, quanto eu tenho desse bem? Eu não tenho 100%, eu tenho só 50%, porque os outros 50% é da minha esposa. Então, pensando em um único bem, qual seria a minha parte disponível? 25%. Então, 50% ficaria para meação, os outros 50% seria a herança, e aí dessa herança, que seria os 50%, é que eu posso destinar metade. Então, eu tendo 2 filhos, como que ficaria? Da minha parte dos 50%, 25% eu destinaria para um filho, então os outros 25% seria dividido por 2, cada um receberia 12,5%. Então, um filho ficaria com apenas 12,5% e o outro filho com 32,5%. Você não tem que justificar, eu quero deixar para ele porque eu gosto mais dele, ou eu quero deixar porque eu acho que ele tem maior aptidão para gerenciar os negócios. Você não precisa justificar. Sobre a parte disponível, você pode dizer simplesmente, né, olha, da minha parte disponível ficará para o herdeiro X e ponto. E aí fica a critério da pessoa que está testando analisar. Muitas vezes ele acaba deixando, né, para um dos filhos, por exemplo, que justamente não tem aptidão nenhuma para o trabalho e que precisa realmente de um suporte maior. Né? Acontece muito. Então, olha, às vezes como proteção, às vezes, olha, poxa, esse não vai dar muito bem na vida. Então, se eu não o proteger, ele vai ficar à mercê. Então, esse é o bacana. E também o contrário, nossa, se eu deixar para esse filho, a minha empresa vai falir, não vai ter como. Então, eu vou deixar para o outro ou para outra, né, que eu tenho certeza que ela vai administrar melhor, que ela vai prosperar nos negócios, né. Então, mas de qualquer modo, não é preciso explicar. A doação também não deixa de ser uma forma de planejamento, porque você já vai destinar em vida o bem para o herdeiro ou para todos os herdeiros, a depender, né? Então, existe muitas pessoas que não querem fazer o testamento, também não querem que deixe aí, né, esse encargo aí para os seus herdeiros a feitura do inventário. Então, como que a gente resolve? Resolve por meio da doação, porque a doação ela é realizada em vida e naquele momento. Então, ela já pode destinar os bens para quem ela quiser, desde que, e isso que é muito importante a gente lembrar, né? Na doação, quando a gente faz o procedimento de doação, esse processo de doação, que ele é extremamente administrativo, você tem que lembrar como é que você está fazendo essa destinação, essa doação, porque um herdeiro não pode receber maiores bens doados do que o outro, porque se não existir esse equilíbrio, essa doação ela pode, depois da sucessão, então depois do falecimento, ser questionada. Nossa, mas e aí, como é que eu regularizo isso? Se for de comum acordo, é muito simples. Você vai fazer essa doação e você vai chamar ambos os herdeiros, pensando que a gente tenha 2 filhos, você faz essa doação e assina a concordância de ambos para aquela doação realizada. Que tem validade jurídica. Aí não vai poder ser questionado futuramente.
Porque é muito difícil, às vezes, numa doação, ser igualzinho, né, os bens. Porque quando a gente fala igualzinho os bens, não necessariamente, é uma casa ficou para um e uma casa para outro. Não, a gente tem que ver o quanto vale essas casas. Então, mas eu tenho 2 casas, mas uma vale 500 mil, outra vale 1 milhão. É lógico que ficou desproporcional. Mas se eu realizar essa doação com anuência, ou seja, ambos concordando com aquela doação, depois futuramente ela não pode ser questionada. Então, é muito interessante a realização dessa doação, porque você já deixa a sua vontade em vida, aqueles herdeiros já tomam conhecimento também disso. E como que a gente pode fazer a doação e resguardar para a gente também que aquele bem fique os frutos dele, ou que a gente possa utilizar uma esse renda, bem. né? E ele Exato. para a pessoa ter uma renda também, às vezes né? até para moradia, Isso. né? A gente faz essa doação com a cláusula de usufruto. Ou seja, o que a gente vai doar não é o uso ou o direito sobre aquele imóvel. Nós vamos doar a propriedade. Então, a gente doa essa propriedade para os nossos herdeiros, assegurando para a gente o uso e o gozo dessa propriedade. Então, pensando em terras, por exemplo. Olha, eu vou fazer a doação dessa terra, desse sítio aqui, para os meus filhos, mas eu vou assegurar o usufruto para mim, que enquanto eu for vivo, todos os frutos, ou seja, os rendimentos que der daquela terra, serão vertidos para mim. Eu não precisarei repassar para ninguém enquanto eu estiver vivo. Depois de falecido, esse usufruto, basta ir no cartório, fazer a retirada desse usufruto, você averba o falecimento, esse usufruto ele já é retirado e a propriedade plena já passa para os herdeiros. E aí não é necessário também fazer o inventário, porque já está regularizado. Isso, a questão do imposto, né? Eu acho que também alguns associados eles acabam já fazendo a doação com usufruto. Às vezes o imóvel nem vai ser dividido, mas já passa para os sucessores, no nome de todos eles, para que se antecipe o pagamento do imposto, né? Que isso também é importante. Até pensando que pode ser que a lei mude, que majore imposto. Exato. A doação é um momento bom para ser feita pensando nisso, né? Que pode ser que o imposto suba, né? Mais para frente. Então, a tendência é subir, claro. A proposta, na verdade, aqui no estado de São Paulo é que seja escalonado, né? E, obviamente, que o menor valor de imposto vai ser sobre bens de pouquíssimo valor. Então, a maioria dos bens, né, eles vão ser taxados num percentual maior. Então, talvez não seja vantajoso aguardar mesmo inventário. Para quem tiver já a oportunidade de realizar essa doação, eu também já oriento fazer agora. Mas Daniela, é mais barato, né, pagar o imposto da doação do que do inventário? Não, são os mesmos 4%. Mas pode ser que tenha essa reforma tributária, né, e aí tem esse aumento. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, talvez a gente já se resguardar agora para pagar esses 4% e regularizar. E, doutora, para finalizar, rapidinho, o que a gente recebe muito de dúvida é a questão das dívidas. Né? No caso, por exemplo, de uma herança, se o sucedido deixou alguma dívida, quem vai arcar com essa dívida? Isso é muito importante. As dívidas, os herdeiros, eles não vão responder por essas dívidas, tá? O que vai responder é o patrimônio, a herança. Então, se o falecido deixou dívidas, em primeiro lugar, eu vou ter que pagar essas dívidas para só depois eu fazer a partilha dessa herança, do que sobrar. Então, no próprio inventário, no próprio processo de inventário, eventualmente, se não foi feito planejamento, a gente faz o arrolamento dos bens, indica todos os bens, todos os valores, indicam essas dívidas. No caso de inventário, vai ser nomeado uma pessoa que é chamado de inventariante e essa pessoa é que vai fazer toda essa regularização. Se existir bens, é possível fazer a venda desses bens para pagamento desses débitos, pago os débitos, o que sobrar vai ser dividido. Mas a dívida é maior do que os bens. Vai ser feita a venda dos bens, vai pagar as dívidas o que der, e o que não der, não vai ser pago. Os herdeiros, eles não vão ficar com essa dívida, eles não vão suceder a dívida. Então, as dívidas, ela também vai morrer com o falecido. Porém, existindo bens, vão ser pagas até o limite da herança, que é o que a gente fala. Débitos são pagos até o limite da herança.
Então, muitas vezes, a pessoa tem mais dívida do que bem. Então, esses bens, eles são utilizados para pagamento do débito, mas o inventário, né, no final, ele vai ficar como negativo. Por fim, só acho que é questão também, né, falar um pouco do planejamento pensando, né, o viés da holding. O que seria, né, essa pessoa jurídica criada, qual a finalidade, quais são os benefícios, né, de uma forma mais ampla, porque holding é um tema para um outro encontro, né, é um tema muito mais complexo. A holding, de uma forma bem rasa mesmo, assim, né, bem resumida, a holding ela é uma empresa criada para administrar e gestar as outras empresas correlatas, né? E é muito importante a gente falar que a holding ela pode ser feita por uma família empresária ou por uma família não empresária. Então, às vezes, eu tenho um único bem, né, uma única fazenda em que eu gero rendas, mas eu tenho imóveis no qual eu alugo para as pessoas. E aí esse patrimônio ele acaba crescendo muito. Então, mesmo assim, eu também posso fazer uso da holding para facilitar. A holding ela é muito interessante porque muitas vezes, pensando nos tributos, os tributos são menores para as empresas do que para a pessoa física, né? Então, isso tem que ser muito analisado. Muito bem planejado. Mas é importante também porque o poder de gestão, o poder de crescimento, ele é muito mais facilitado quando se tem a holding, quando se existem muitas empresas, né? Porque aí você pode administrar de uma forma melhor. Mas para nós aqui na sucessão, e eu sempre trazendo agora para nosso tema de hoje, né? O que é interessante? É justamente evitar o conflito entre os herdeiros e também impedir a paralisação do patrimônio. Porque se você não realizou o planejamento patrimonial, essa empresa, se só você é o administrador e você não condicionou, você não nomeou já uma pessoa para ser o administrador na sua ausência, enquanto não for nomeado judicialmente, esse patrimônio vai ficar parado. E aí é um problema, porque você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder negociar e isso vai ficar travado. Então a holding também, dentro da holding também é possível você fazer esse planejamento sucessório, no qual você fala, olha, na minha ausência, quem vai ser o administrador vai ser a pessoa X, não necessariamente precisa ser o herdeiro, porque você pode nomear, por exemplo, um outro gestor que você entenda que tenha melhor aptidão, e nem familiar necessariamente. Às vezes pode ser no mercado. Exato, às vezes pode ser um sobrinho ou às vezes pode ser mesmo um gerente que ele já trabalha com você, às vezes já trabalha ali, já é o seu braço direito, e aí você pode nomear ele para conduzir aí todos os negócios, né, até efetivamente realizar a partilha, até efetivamente concretizar aí toda a sucessão no caso de falecimento. Então, para nós aqui no campo do direito das sucessões, a holding ela é muito interessante, em especial para evitar conflito e para não ter paralisação do patrimônio, que eu acho que é o principal de tudo. Foi muito importante, né, você ter topado, aceitado esse convite. E nós, falando agora com os associados, nós nos mantemos à disposição, né, aqui no Núcleo de Sucessão da FOCAP, para quaisquer dúvidas que os senhores tiverem sobre esses temas que a gente trouxe aqui hoje na conversa, tá bom? Então, muito obrigada pela presença. Até mais.